Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos aqui com vocês. A hora que você estiver me escutando aqui, não esqueça, sempre é importante que nós trazemos aqui sempre notícias importantes e muito mais sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma história muito interessante e muito importante porque ela foi real, né? Uma história maravilhosa sobre a vida de Jonas. É um profeta, né, meio que rebelde, né, mas Deus sabe todas as coisas. E por esse motivo nós vamos falar hoje sobre este assunto aqui. Mas não esqueça, deixe o seu like, o seu joinha aí, né? Se você é meio inscrito aqui, se não for, se inscreva. E será muito bem-vindo, que Deus te abençoe ricamente. Deixe o seu like, se inscreva aqui neste canal, porque você estará nos abençoando, porque assim o algoritmo aqui do YouTube, né, considera que cada like, cada inscrição nos favorece e vamos crescendo aqui no YouTube. Então eu peço a sua gentileza para, juntamente comigo, né, me ajudar a alcançar aqui, quem sabe, até o fim deste ano de 2026, 100 mil inscritos. Isto é importante para um trabalho que nós sempre fizemos alguma coisa aqui, mas nunca pedimos nada disso aí, mas o YouTube considera isto importantíssimo, né? Então, se você quer nos ajudar, aí está a oportunidade. Desde já agradeço a sua amável atenção aqui para conosco. Bem, nós vamos então para o assunto de hoje, que é as consequências de Jonas. Desvendando a misericórdia de Deus além da baleia e de Nínive. Este é o título da mensagem. Tá bom? Vou repetir. As consequências de Jonas, desvendando a misericórdia de Deus além da baleia e de Nínive. Bem, muitas vezes o Senhor permite a provação em nossas vidas. Creio que você já foi provado na sua vida, certamente, se você tem conhecimento disso, né? Então, mas sempre teve um objetivo de Deus para isso, né? É de nos aperfeiçoar. Bom, esse segundo tema que eu estou trazendo aqui, baseado no livro de Jonas, aborda a misericórdia de Deus em meio à provação e como isso pode afetar nossas vidas. Beleza? O tema-chave aí é Jonas capítulo 1, né? Aliás, capítulo 3, verso 1 e também capítulo 4, verso 11. Bom, ao examinarmos o desespero de Jonas após Nínive, exploramos como a misericórdia persistente de Deus se estende além da libertação milagrosa e até mesmo além da compreensão ou obediência humana. Desvendamos então a profunda verdade de que a compaixão divina nos busca ativamente, como quando nossos corações resistem. E aí muitas vezes nós estamos resistindo a Deus aí, né? Mas revelando uma graça que transcendem nossas expectativas e fracassos. Beleza? Bem, o questionamento aqui, a intriga toda é se o maior teste de fé não viesse antes do milagre, mas depois. Todos conhecemos Jonas e a baleia. Sem dúvida. Todos conhecemos essa história. E até mesmo o arrependimento, né, de Nínive. Mas o que aconteceu quando a incrível misericórdia de Deus quebrou completamente o coração de Jonas. Prepare-se então para explorar um lado da compaixão divina muito mais radical do que você jamais imaginou. Olha só, contrariando
ou contrariante, né? E empático. Contrariante e empático a coisa, né? Você pode pensar que a misericórdia de Deus se resume em grandes resgates e finais felizes. Mas, se ela for ainda mais profunda quando estamos em nossos piores momentos, mesmo após uma vitória espiritual, Jonas se viu em um profundo poço de desespero. Não por seu próprio pecado, mas pela bondade implacável de Deus. Junte-se então a nós enquanto desvendamos a verdade desconfortável, porém totalmente libertadora, de que a graça de Deus nos persegue mesmo quando resistimos ativamente a ela. Muitas vezes nós até resistimos às coisas que Deus quer nos trazer à tona. Olha aí, é direto e provocativo. Esqueça tudo que você pensa e que sabe sobre a misericórdia de Deus. Esqueça isso aí. Jonas fez isso e quase foi destruído. Esta não é apenas uma história sobre grande peixe ou uma cidade arrependida. Não pense isso. É sobre a verdade chocante de que a compaixão divina é tão vasta que pode desafiar nossos preconceitos mais profundos e revelar um amor que transcende nossa compreensão humana. Você está pronto para confrontar uma misericórdia que vai além da sua expectativa e seus fracassos? Deus pode falar com você de esse dinheirinho que tu tem no bolso todinho para esse cidadão aí. Tá passando mal. Eu quero que tu dê esse dinheiro para ele. Ora, se você recusar fazer isso, você não vai receber a bênção. Que Deus pode te devolver 100 vezes mais aquilo que você realmente pode pensar. Então, por isso, há muitas expectativas de fracassos quando nós desobedecemos a Deus. O contexto aqui do tema, Jonas, capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver que Deus chama Jonas para pregar em Nínive. A desobediência de Jonas, ele foge da presença do Senhor. Uma grande tempestade atinge o navio que ele está. Jonas é lançado no mar depois pelos seus companheiros ali, que estavam no barco, né? Jonas foi engolido por um grande peixe, né? E se arrepende lá dentro do peixe. E o peixe vomita Jonas em terra firme, lá em Jonas capítulo 3, verso 1 a 10. Agora nós vamos para a argumentação. A palavra do Senhor veio a Jonas novamente, desta vez, e ele obedece à ordem de Deus. Agora não tem saída, né? O verso 1 e 3a. Bom, Nínive era uma grande, ou uma cidade grande, né? Cidade grande. Era necessário 3 dias para percorrê-la. Que é o verso 3b. Jonas percorreu a cidade durante um dia, anunciando que em 40 dias a cidade seria destruída. Os ninivitas creram em Deus e se arrependeram. Até mesmo o rei, né, se humilhou diante da mensagem. Foi então promulgado pelo rei um jejum coletivo, abrangendo até os animais, onde todos deveriam se cobrir de pano de saco, clamar a Deus, abandonar os seus maus caminhos e a violência, de modo a alcançar o perdão do Senhor. É o verso 7 a 8 aí. Bem,
Deus então perdoa os ninivitas e não destruirá a cidade. No entanto, isso desagradou profundamente a Jonas. Olha aí, verso 4:1. Mas Jonas ficou aborrecido e com raiva ainda, né? Por que Jonas ficou tão irado? Por quê? Jonas era um nacionalista, era um israelita, né? Daqueles quatro costados. E Nínive estava no topo da lista de inimigos de Israel. Ele estava tendo uma atitude legalista em relação aos inimigos do seu povo. Jonas não aceitava o caráter misericordioso de Deus. O seu orgulho o impedia de ser misericordioso. Por isso, Deus prova novamente Jonas. A ideia principal aqui é a aprovação. Quem sabe você está sendo provado nesta hora e você não entendeu ainda não examinou, não tocou aí nas suas ideias, né? Bem, a aprovação é uma grande oportunidade para abandonar o orgulho e assimilar o caráter misericordioso de Deus, que pode nos livrar de uma atitude legalista na relação com as pessoas que convivemos. Você pode conviver com todo tipo de pessoa, mas você tem que ter amor. Tem que amá-las de qualquer jeito e não tem nada. O cara pode ser ranzinza contigo, intrigante contigo, né? Falar mal de ti, etc. Bem, o legalismo nos conduz a um estado de vitimização. Nós somos vítimas, né? Jonas 4:2-3. Ele orou ao Senhor. Não foi isso que eu disse quando estava em casa. Disse para o Senhor. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Veja só, ele sabia tudo disso de Deus e era um legalista. Não é? Sabia tudo de Deus, mas não guardou. Não é? Agora, Senhor, tira a minha vida, ele disse. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Legalista. Né? Tem tantos legalistas na igreja que eu vou dizer uma coisa para vocês. É difícil, às vezes, de ver, não saber o que se é legalista ou é fariseu. Bem, mas é importante estar atento àquilo que realmente é aprovação. Jonas justifica sua fuga anterior. Né? Aí o verso 2, ele sabia que Deus tem caráter misericordioso, compassivo, paciente e cheio de amor. O legalismo de Jonas conduziu um estado de vitimização. Né? No verso 3 ali, ele então prefere morrer e de ver seus inimigos sendo perdoados pelo Senhor. Então o legalismo se manifesta de forma de rebeldia. Essa é rebeldia. É um pecado. Jonas 4:4-5. O Senhor confronta Jonas com uma pergunta. No verso 4, né? Jonas ignora a pergunta do Senhor e insiste diante de Deus da destruição da cidade. Senta-se para observar o que aconteceria com a cidade, ainda na expectativa de que Deus exerça o juízo. Veja só, então ele deseja a destruição dos ninivitas. A falta de misericórdia, muitas vezes, é fruto de um coração rebelde. Tá? É isso aí. O legalismo não nos torna extremamente egoístas. Não. Jonas 4:6 ali. Então estamos vendo exatamente este ponto. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, né, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. Havia muito calor naquela oportunidade.
o que deu grande alegria para Jonas. Ficou ali, que maravilha, no meio de um calorzão daqueles lá, que não é fácil. Bem, o Senhor fez nascer uma planta sobre a cabeça de Jonas para livrá-lo do calor. É o verso 6. Então, a planta que beneficiava somente a Jonas e não beneficiava os outros, trouxe grande alegria para ele. Jonas age como uma criança mimada, que é e pensa nos seus interesses. O legalismo é uma tentativa de autojustificação. Jonas, então aí é 4, 7 a 9. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e secou-se. Veja só, ao nascer o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Como isso? Ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Estava ele repetindo de novo, as mesmas palavras. E anteriormente, porque Deus tinha perdoado o povo. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E aí Jonas respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Entretanto, no dia seguinte, Deus enviou, aquela lagarta lá e atacou a planta. Então o legalismo nos leva a uma inversão de valores. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha plantado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive teve mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Disse Deus para então Jonas. A planta era um recurso didático de Deus para Jonas. No verso 10, Deus instruiu Jonas a respeitar o seu caráter misericordioso para com as pessoas. Muitas vezes nós não respeitamos esse caráter misericordioso de Deus. Nós queremos que as pessoas morram. Por que esse miserável não morre? Ora, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser, gente. Aí é o verso 11, que nós vemos aí que Jonas estava invertendo os valores da vida, porque não sabia o que era compaixão, misericórdia, graça e amor. O legalismo de Jonas fazia pensar que uma planta era mais importante do que a vida de 120 mil pessoas. Então está aí a nossa conclusão da ideia principal. A provação é uma grande oportunidade para abandonarmos o orgulho e assimilarmos o caráter misericordioso de Deus, que pode nos livrar de uma atitude legalista na relação com as pessoas que convivemos. Esta é a verdade. Então aí a aplicação. A tribulação é uma grande oportunidade para fazermos então um autoexame espiritual. Muitas vezes Deus nos permite passar pela tribulação para moldar o nosso caráter, o caráter de todos nós. Deus é extremamente misericordioso e assim nós também devemos ser. Temos que ter misericórdia. Deus não quer, de jeito nenhum,
não é? Que nós agimos de outra maneira. O que Deus quer é misericórdia. Se você entendeu isto, que Deus te abençoe, né? Com esta palavra, e que entendas a misericórdia de Deus também em sua vida. Deus teve misericórdia de nós, de cada um de nós. Aí está o grande propósito de Deus para este momento de hoje, com esta palavra, né? Se você gostou do nosso tema de hoje, compartilhe, curta ou inscreva-se no nosso canal. O algoritmo do YouTube irá nos ajudar a crescer aqui. E eu creio que você gostaria de nos ajudar. Não é fato? É fato. Então não esqueça, deixe o seu like, isso é importantíssimo para nós aqui, para este canal. Que Deus te abençoe ricamente, é a minha oração, e eu quero te agradecer a sua sintonia, e eu digo humildade sempre, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.